3, 2, 1. Muito boa tarde, traders de todo o Brasil e exteriores. Estamos começando mais um Caminhando com o Ferrão. Hoje é dia 2 de setembro de 2022. Pois é. Tentei aqui gravar uma live, daí a live no YouTube tá muito ruim, então eu acabei desistindo, tá? Daí eu optei por gravar um vídeo aqui com o pessoal, né? Então, o que acontece? Tivemos nesses últimos dias aí, né, uma grande volatilidade no Ibovespa, muito por conta não do exterior, mas por conta dos rebalanceamentos do MSCI e do Ibovespa. Hoje, no call de fechamento, teremos a finalização desse rebalanceamento eterno do Ibovespa com várias prévias, né? Então, a gente tem aí esse rebalanceamento impactando principalmente dois papéis aqui da nossa carteira, da minha carteira, que são JBS e Suzano, né? Bom, no MSCI, semana passada, né, a gente teve aí a diminuição da participação da JBS, né? Então, uma venda de 4 milhões de papéis no rebalanceamento. E agora, no rebalanceamento do Ibovespa, nós temos a perda de participação de cerca de 33%, ou seja, reduz 33% da participação atual da JBS no índice para a carteira de setembro a dezembro. Isso é muita coisa. Suzano também é uma das maiores reduções de participação, e Suzano vai ter uma diminuição de cerca de 13%. Isso é lote, né? Isso é muita coisa. Então, por isso que a gente viu um movimento, né? Nós não sabemos disso, mas sempre quem tem que fazer o rebalanceamento sabe antes. Então, a gente está vendo esse movimento que jogaram JBS para a mínima do ano. Chegou hoje a fazer a mínima do ano, mas a mínima do ano aí a gente podia considerar que era entre 29,11 e 29,20, porque ela foi a 29,11, voltou para 33 e quase 33,50, foi para 29,20, voltou para mais ou menos 33,50 e agora perdeu os 29,20, né? Ontem, e agora já está ali nos 29,20 de novo. E esse movimento é por conta ao meu ver, né? É por conta do rebalanceamento. Então é um fluxo forte, mas vocês vão se lembrar, quem me acompanha há mais tempo, ano passado, lá pela metade do ano, quando o JBS começou a ganhar participação no índice, eu disse isso é ruim para um long and short. Por quê? Porque eu acho, né, eu vejo assim, JBS correlacionada com o índice, né, daí ela fica mais propícia para que haja, por exemplo, operações de long and short no próprio papel, né? Petro está subindo aí quase 80% no ano, e daí ela vem distribuindo dividendos absurdos. Daí o que acontece, né? Pega JBS e Petro vão distribuir dividendos mais ou menos na mesma data. O que faz? Vende JBS, compra Petro, para depois desmontar. E vai fazendo assim com diversos outros papéis, né? Fazendo operações por conta da correlação com o índice. Descorrelacionando com o índice, a gente vai ter um fluxo menor no papel, tá? Um fluxo financeiro menor no papel, porque muita gente, né, muitos fundos operam de acordo com a relevância no índice. Então, e como eles operam segundo seus estatutos, de acordo com do peso dos papéis no índice, então tem esse fluxo diário. Bom, esse papel não tem tanta relevância, então a gente não opera, tá? Ou opera menos. O que acontece? O poder
de compra da tesouraria da JBS, da JBS Army, passa a ser naturalmente maior, né? Passa a ser maior. Eu gosto disso, né? Mas a gente não sabia, assim, até que ponto poderia pesar um rebalanceamento forte desses. Mas com certeza a tesouraria sabe, né? Então, tesouraria nenhuma, a gente vê que tanto Suzano quanto JBS tem recompras abertas. A Suzano recomprou papel, R$ 1 bilhão em papéis, com médio 47 agora, no trimestre passado, e renovou o plano de recompras, que é cerca de exatamente 2,8% do free float, né, R$ 1 bilhão, para agora. Renovou faz o quê? Faz 15, 20 dias. Porque o management entende que o papel a 47 está barato, porque nada mudou, né? Mas vai fazer o quê? Vai tomar passivo de rebalanceamento? Não, é claro que não. Por isso, as tesourarias até o final do rebalanceamento não atuarão. Provavelmente não atuarão, porque elas não vão recomprar papel, né, de fundos que estão operando passivamente na venda para diminuir essas participações. Normalmente, nesse tipo aí de rebalanceamento, né, do MSCI, do Ibovespa, os caras operam antes os fundos passivos operam antes, por meio de fundos laranjas, fundos satélites, operam antes, digamos, o cara tem que vender no final do leilão ou no call de fechamento, no leilão de fechamento dia 2 de setembro. Eles não vão ficar à mercê do mercado, né? Então, se eles têm que vender, batem antes, daí compram para entregar no Zé com Zé no final, porque senão haveria muita manipulação nos papéis, né? E peixe grande não fica à mercê do mercado, né? Eu vejo muita gente, então, desesperada, né? Nervosa, eu entendo, acho normal, né? A gente pode ver que JBS caiu reto agora em 10 pregões, ela caiu cerca de 11% e Bova 11 hoje está quase zerando, caiu meio, então, né? Até ontem tinha caído 2% em 10 pregões. Daí o pessoal fica nervoso, mas se está nervoso é porque o tamanho das posições é desproporcional ao que a pessoa aguenta de volatilidade. Porque quando o papel está subindo, quando a operação está dando certo, todo mundo diz, não, porque eu entrei por fundamento, eu aguento volatilidade, não vou ficar pelo caminho, big. Daí o papel começa a cair, o cara começa a se desesperar. Por quê? Porque é óbvio, né? Tu tens que ter uma proporção, tu não pode te alavancar. Uma operação long and short, né? Qualquer coisa que passa do teu PL é uma alavancagem. Então, se começa a ficar muito desproporcional, tu vai tomar chamada de margem, o cara não sabe direito o que é uma chamada de margem, não se preocupa em estudar para fazer um cálculo, né, das margens, e acha que vai ser estopado. Não é assim. Para ser estopado é só quando há risco de liquidez, quer dizer que o teu PL tem que ir a zero, né? Então, faz tempo que eu não vendo put, né? Porque não adianta vender put com papel em tendência de baixa, né? Tu pega um papel com tendência de alta, aproveita um recuo, né? Aproveita um recuo do papel e vende a put para capturar o prêmio, ou comprar com o caixa, comprar a ação a um preço mais em conta que o de tela, porque daí deduziria o prêmio. Tudo bem, na teoria sempre é bonito, é fácil, mas daí o que acontece? O que mais acontece é o seguinte, o cara entra por um motivo, digamos, entra por fundamento e sai por análise técnica. Ou pior, entra por análise técnica e sai por fundamento. Então, eu sempre bato numa tecla. Tese de investimento de entrada. O cara tem que saber por que está comprando
ou porque está vendendo. É bonito dizer, não, eu tenho uma posição estrutural e daí não sabe montar, não sabe as proporções, se desespera e acha que a degola vai pegar. Não é bem assim, tá? Então, óbvio, eu optei por não fazer nada até o final dos rebalanceamentos, tá? Uma coisa que eu faço que não é de hoje é um rebalanceamento dinâmico da minha posição, da minha carteira dentro das minhas posições. Eu opero 5% das minhas posições praticamente todos os dias, né? Ontem eu vendi, por exemplo, 5% da minha posição em Suzano a 44,17, retomei hoje a 43,77. Podia ir a 43? Tudo bem. Eu faço isso com parte da posição para, com esse spread desses giros, pagar o carrego de BOVA11. Né? Quando sobe, todo mundo acha que é alta infinita. Quando cai, todo mundo acha que não para de cair. Né? O meu médio em BOVA11 é 111, tá? E eu lembro a todos, eu sempre falo, mandei até uma mensagem da minha assessora à época em 2019. Em 2019 eu vendi BOVA11 a 119 e comprei Marfrig a 15. Marfrig dobrou, mais que dobrou com os dividendos, né? De lá para cá em 3 anos. BOVA11 manteve-se no mesmo patamar. Né? Só que Marfrig foi a 5,70 antes de ir para 30, né? Ajustado pelos dividendos. E eu sempre faço isso com algum papel ou com alguns papéis, né? Porque eu não vejo BOVA11 dobrar, mas naquele cálculo de margem eu sempre digo para vocês, vendeu BOVA11, tem essa venda puxa uma margem de 20%, então é o financeiro mais 20%. Tu tem que ter 120% dessa venda para segurar as tuas margens. E a ponta long, no caso JBS, deprecia 35%. Então, se a gente tem 100 de JBS, só 65% serão aproveitados para o cálculo de margem. Então não adianta agigantar a ponta short, sair comprando a ponta long sem fazer esse cálculo, porque tudo que sobe BOVA, cada real que sobe BOVA, conta 1,20. Cada real, né, que cai JBS vai cair mais 35 centavos, né? Então a gente tem que ter esse cálculo em mente, né? E daí eu vejo, eu vou desmontar tudo, não sei o quê. Não, tu tem que saber, se tu não acredita mais na tua tese de entrada, né, tu tem que sair. Isso é claro. Agora, se tu acreditas, então tu tem que aguentar a volatilidade com um tamanho que não impacte a tua vida, né? Um tamanho das posições. Porque eu já usei uma frase, foi até tema de um vídeo, que é: nós temos de ter uma carteira nós temos que ter uma carteira para a nossa vida e não uma vida para a nossa carteira, né? O cara não consegue trabalhar, o cara tem problema de relacionamento, ele começa a se alimentar mal, não malha, né? Para de fazer exercícios, fica ocioso, obeso, começa a ter doença de coluna, diversas de estômago, tudo por conta da carteira. Bom, então tu vai ter que desmontar a carteira ou botar num tamanho racional, né? Eu sou um cara, vocês veem, né? Eu sou um cara que eu tento agir com a maior naturalidade possível. É claro que tem vezes que é difícil, né? Mas o que me ajuda? O que me ajuda? É estar mentalmente bem, tá? Fisicamente, eu tô extremamente desgastado, mas mentalmente eu tô bem. Vocês sabem que faz mais de 5 meses que eu comecei o Projeto Monster, né? E o projeto eu já perdi 7 quilos. Eu sou um cara magro, mas perdi 7 quilos, mesmo ganhando massa magra,
né? Malhando, ganhando musculatura, retomando musculatura, porque eu passei 2 anos praticamente aleijado com uma doença na coluna que eu não conseguia ficar nem de pé nem sentado, eu tinha que ficar deitado, né? Então isso aí me prejudicou bastante. Mas se eu não estivesse fazendo dieta, musculação, jiu-jitsu, fazendo sauna, que é uma atividade meditativa, é óbvio que o meu psicológico ficaria mais abatido no trabalho, né? Mas como eu faço diversas atividades para o meu corpo, para estar com a minha mente sã, né? Corpo são, mente sã, eu consigo avaliar. Tanto que agora veio a turbulência, né, dos rebalanceamentos, aquele fluxo. Não adianta, o papel está em tendência de baixa, tu não tem muito o que fazer. O que eu faço é eu vendo 5% num dia e retomo no outro. Vendo no after, que não tem muita liquidez, né, esses girinhos curtos, eu faço com consistência. Às vezes, quando o papel está em tendência de alta, daí eu vou vendendo puts com constância, sempre para ir tirando tirando o prêmiozinho para pagar o carrego. Quando tá caindo, eu vendo 5%, retomo no outro dia. Vou fazendo isso. Mas eu não gosto de ficar falando sobre esses girinhos, porque o meu seguidor, aquele que caminha comigo há mais tempo, ele tem um outro tipo de atividade, ele não é trader, ele é profissional autônomo, ele tem carteira assinada em algum lugar, ele tem que trabalhar o dia inteiro e não consegue ficar o dia inteiro na tela. Ele me acompanha diariamente para ver como é que eu estou pensando o mercado com uma visão de mais longo prazo, né, em posições que tenham triggers mais bem definidos. E não é o giro louco, é a especulação, é o dinheiro no risco. Eu parei de fazer isso faz tempo, vocês sabem. Então, várias vezes eu já comprei ativos, estopei ativos, né? Daí troquei, rebalanceei. Só que agora, né, essa minha troca de posições é menor. Eu tenho as minhas convicções, você sabe que dolarizei a minha carteira. Para mim, nada mudou do meu racional, nada mudou. Turbulências existem, né? Isso é assim, foi assim, sempre vai ser assim. Eu estou aberto no meu canal, você sabe, Ferrão, teve um seguidor que respeitosamente veio aqui e disse, Ferrão, quando a operação não tá dando certo, tu não grava vídeos. Cara, para mim tá dando certo, eu tô ganhando eu tô ganhando tanto na venda de Bova quanto na compra de JBS. Tô ganhando nas duas, né? Suzano, de fato, tá perdedora, porque eu fiz alguns giros em Suzano, né, para tentar diminuir o preço médio, abater, mas eu ainda tô com um prejuízo Suzano ali, uns 8, 10%, eu acho. Né? Esses tempos eu vendi Suzano à vista, vendi put, daí depois fui exercido daí eu ia ser exercido nas puts, não quis por conta das margens, daí zerei as puts, retomei Suzano, daí vendi a 48,90, Suzano disparou, quando veio a 47,80, retomei, agora tá 44. Eu acho que esse papel volta a ficar abaixo dos 47 aí, com plano de recompra de ações aberto, eu acho um absurdo, né? Daí vem a narrativa, porque ontem foi anunciada a paralisação por 45 dias de uma fábrica da Aracruz, agora Suzano vai cair. Me desculpem, mas isso daí é muita falta de conhecimento, né? Ou até maldade eu não entendo isso, porque assim, né, pessoa física não consegue ganhar dinheiro em cima de pessoa física, né? Porque o pessoa física não mexe em papéis de liquidez, não tem? Então isso aí é apenas para confundir as pessoas por maldade, considero eu, né? Porque assim, essa paralisação da fábrica da Aracruz, que na verdade é um processo que eles estão fazendo lá, é uma parada programada com fato relevante, amplamente divulgado em dezembro de 2019, já circulou no nosso canal todas as paradas programadas, que agora esta seria a única. É um investimento de 288 milhões de reais, né, que a Suzano está fazendo. Ela já...
ou ela já botou uns 190 milhões e agora ela está finalizando um processo de cristalização, sei lá, daí eu já não tenho conhecimento para saber exatamente o que eles estão fazendo, mas teve um semestre aí que impactou na produção da Suzano, acho que foi no quarto trimestre do ano passado, no primeiro trimestre desse passado, neste primeiro trimestre deste ano, né? Porque houve 4 paralisações programadas, agora só houve uma, né? Então a empresa, isso aí tá no release, tá no balanço, tá tudo, todo mundo sabe, né? Das paralisações programadas. Daí o pessoal se desespera. Eu falo que essa é o desespero, é a teoria do Rubinho. Já passou, né? Isso aí já passou há muito tempo, daí o cara se desespera depois. Então o que eu falo para vocês é: tenha uma carteira para a vida e não uma vida para a carteira. Vocês sabem que eu não dou muita bola, tem muita volatilidade, eu não quero fazer nada. Eu vou lá, eu me distraio, eu passeio, eu faço outras coisas. Essa é a minha atividade fim, eu vivo disso. Então eu não ajo no desespero. De forma alguma eu ajo no desespero. Não faço isso. Eu tenho as minhas convicções. Eu fico ali no canal, né? Eu fico fisicamente cansado, mas mentalmente não, né? Então, agora, vocês sabem que eu passei, a minha intenção é gravar um vídeo por semana. Antes eu gravava quase que diariamente. Mas por que eu não faço isso? Porque agora eu fico fisicamente cansado, né? Eu faço musculação pesada, eu voltei pro jiu-jitsu, né? Que é a minha paixão. Eu tenho 34 anos de artes marciais, né? Só de jiu-jitsu eu vou fazer agora vou fazer, semana que vem eu vou fazer 42 anos, comecei com 14, olha só, então, olha quanto tempo que eu tenho, 28 anos de treinamento. Eu tive que parar por conta de um problema nas costas. A minha vida não muda só porque eu sou investidor, né? Agora, eu tô indo para a terceira fase do projeto Monster, que é o surf, né? Já falei com o Lucas, que treina jiu-jitsu comigo, né? É professor de surf. Eu já disse: vamos juntar uma gurizada e eu quero surfar com vocês. Eu preciso de uma turma, porque é a terceira fase do projeto Monster. Muda alguma coisa? Muda o psicológico. Vocês acham que eu fico apavorado porque JBS está caindo? Não, eu respeito, cara. Ninguém precisa. Muita gente entra em contato comigo. Eu estopei, eu reduzi. Ninguém precisa dar satisfação para ninguém. É o que eu digo, sempre disse: ninguém precisa ter uma carteira igual a minha, né? O importante é que a gente tenha um clima de comunidade, né? Eu não permito que convivam comigo no mesmo ecossistema pessoas raivosas, pessoas que querem briga, que mexem no psicológico do meu seguidor, porque, eu tento ensinar os caras a ter um psicológico melhor, mais bem preparado, e daí se vai alguém prejudicar de alguma forma, né, o racional, os raciocínios de investimento dos meus seguidores, aí sim eu pego em armas. Se não, guris, todo mundo tem a sua opinião. Esse é o espírito de comunidade. Vocês sabem, eu trabalhei ali para colocar o Richard no canal, né, para ser contribuidor no canal, até porque, como todas as manhãs eu tenho uma atividade para mim, eu preciso que alguém esteja ali com vocês, interagindo. Então, né, eu fiz um lobby para o Richard, que com muito mérito virou contribuidor do TC, hoje está lá. Ele tem um perfil de giro louco, de posições curtas, né? Ele tá no varejo, mas ou seja, é totalmente diferente de mim. Mas a gente vive num clima de comunidade. O cara é meu amigo, né? Não é porque ele tem uma posição e eu tenho outra que a gente tem que brigar. Isso aí não existe, isso é coisa de maluco, é coisa de stalker, né? De hater. Mas é aquela coisa, muita gente se preocupa comigo, né? Se preocupa comigo porque eu incomodo, né?
Eu sempre falei, carisma não se compra. Então, este foi mais um Caminhando com o Ferrão. O rebalanceamento do Ibovespa ainda vai pesar, em Suzano, que perde 13%, ainda vai pesar, está pesando, em JBS vai perder 33%. Né? No MSCI, no rebalanceamento do MSCI, ela fechou a 29,59. Eu acredito que hoje fecha um pouco abaixo disso, mas não muito abaixo disso, tá? Eu já sofri em rebalanceamentos como com Conga, com Bradesco, mas eu já vi papéis mortos, né? Um papel morto que tava, eu me lembro, era a Vara, daí teve rebalanceamento, ela tava mais 3 e fechou mais 2, né? Isso aí pode acontecer, mas não muda nada para mim, porque assim, segunda tem Labor Day, né, nos Estados Unidos, que é o maior feriado americano de verão, né? Então ninguém trabalha, os caras voltam a trabalhar na terça, mas quarta-feira já é 7 de setembro, e depois vamos conversar daí semana que vem, né, durante o feriado ali, sobre o 7 de setembro e o que esperar. Será que vai ser novidade uma Paulista lotada pró-Bolsonaro? Eu acho que não. Este foi mais um Caminhando com o Ferrão. Agora, tranquilizando os meus seguidores, quem precisar de ajuda, me chame, me marque no canal, a gente conversa primeiro no canal, se precisar conversar apartado, conversa, mas não se apertem, como eu falei aquela vez no TCcast com o Ferrão, né? O cara tem uma dificuldade, levanta a mão e chama. Eu sei que quando a gente tá, né, num momento em que não sabe o que fazer, bate aquela vergonha, aquele sentimento de fracasso, né? Daí vai se retrair. Mas aqui comigo não tem esquema, vocês me conhecem, eu sou um cara transparente, precisando de ajuda, tamo junto. Abraço a todos, vou almoçar e depois, como sempre, estaremos juntos no trading. Ó, na turbulência, o tiro tem que ser certeiro. E se o cara não tem certeza, o melhor é não fazer nada. Abraço a todos.